Bem-vindos mais uma vez, queremos refletir na Palavra de Deus e hoje eu estou iniciando, nesse mês de novembro, estarei abordando algumas, vamos dizer assim, algumas virtudes que nós como discípulos devemos praticar. Algumas bem conhecidas, outras talvez a gente não lembre tanto, então estarei trazendo à memória de vocês algumas virtudes. Estou colocando o nome de virtude. O de hoje, por exemplo, é um mandamento, mais que uma virtude, é um mandamento. Também é o que Deus dá ao nosso coração, que Deus transborda. Então a virtude é mais do que você ter uma habilidade, a virtude é mais do que você ter uma vontade, mas é o agir de Deus na tua vida que te leva a fazer coisas realmente que às vezes as outras pessoas dizem, mas para que fazer isso? Até para os inimigos. A gente pode fazer o bem, é o que a Bíblia nos ensina. Então, neste mês de novembro, estarei abordando esse tema, tá? Como discípulo de Cristo, algumas virtudes que deveríamos demonstrar, e essas virtudes que Deus nos dá pelo agir do Espírito Santo em nós. Afinal de contas, você se considera um filho de Deus, não é verdade? E se você é um filho de Deus, obviamente você tem que agradar o Pai, imitar o Pai. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ser imitadores dele naquilo como ele imitava a Deus. E o próprio Senhor Jesus vai dizer que nós, assim como ele foi obediente ao Pai, nós também devemos ser obedientes ao nosso Pai. Há alguns anos atrás, eu não lembro qual foi o ano, nós realizamos em nossa igreja a leitura de um livro de Tom Holliday, 40 Dias para Amar ou de Amor, dependendo a versão que você tinha. Eu sei que alguns estão voltando a ler o livro, faz um tempinho atrás, mas foi um período bem especial da leitura daquele livro, onde nós mergulhamos sobre o tema do amor, de maneira de amar a Deus e de maneira prática amar o próximo. E eu quero relembrar nessa mensagem, como na primeira mensagem do mês, alguns pontos que eu abordei na época. Quero relembrar algumas coisas sobre o tema. Antes vamos orar, pedir que Deus ministre na minha vida e na tua. Pai, queremos bendizer o teu nome por estarmos juntos como família do Senhor, e Pai, que seja um tempo precioso agora do teu Espírito agindo em nós. Antes nós oferecemos a Ti a nossa adoração, agora nós recebemos de Ti a Tua Palavra, e que ela seja viva e eficaz no nosso coração, transformando as nossas vidas, levando a sermos discípulos mais parecidos com Cristo e pessoas, ó Deus, que produzem as virtudes do Teu Espírito em nós. Amém. A Palavra de Deus nos instrui a uma escolha, conforme o apóstolo Paulo escreveu, dizendo assim: agora existem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. E aí no verso 14 ele vai dizer: sigam então o caminho do amor. Então se apresenta para nós, a palavra apresenta para nós e nos instrui a essa escolha, que há muitos caminhos, mas nós devemos desejar e escolher o caminho do amor. É uma escolha tua. Você vai escolher o caminho do amor, ou vai escolher o caminho da vingança, o caminho do ódio. Você escolhe qual o caminho. Siga o caminho do amor, diz o apóstolo Paulo, porque o amor é o principal atributo divino. É como nós conhecemos a Deus, não é? Deus é amor, e então quem ama é semelhante ao seu Criador. E a mensagem, quando nós lemos a mensagem do Evangelho, é o amor. É o amor de Deus. O Evangelho traz essa mensagem do amor de Deus por nós. A mensagem da Bíblia toda é o amor. O amor que Deus tem por ti, o amor que Deus tem por mim, e é o amor que Deus espera que tu tenhas pelas outras pessoas. Escolha o caminho do amor. E nós, como Igreja Aliança Bíblica, e quem está chegando, que possa conviver com a gente e ter esse nosso, não somente como um lugar, mas um ambiente, um relacionamento baseado no amor, onde nós recebemos amor e nós damos amor. Recebemos amor de Deus e damos amor a Deus. Recebemos amor um do outro e transmitimos amor um
para com o outro, nessa comunhão. E o amor que nos inspira, que nos encoraja a amar, é o amor de Jesus. É o amor de Deus. Nós amamos, e se você é discípulo de Cristo, você deseja amar mais as pessoas e se doar mais pelas pessoas por causa do amor de Deus. Que o amor que Deus tem por você. Então, em primeiro lugar, esse amor de Jesus me leva a desejar amar como Ele me ama. Amar as pessoas como Ele me ama. Produzir esse amor. Reproduzir, repartir esse amor que eu recebo de Deus. Em João 13:34, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, João 13:34, eu vou ler alguns versículos alternados na Bíblia, tá? Então, primeiro esse texto de amarmos como Jesus me ama. Eu amar as pessoas como Jesus me ama. João 13:34 disse Jesus: eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros. Assim como eu vos amei, amem também uns aos outros. Então nesse versículo nós encontramos o modelo da maneira que devemos amar as pessoas. Amar como Jesus me amou. Jesus amou a mim, se doando totalmente por mim e por todas as pessoas. E não somente pelo seu ambiente de comunidade, da sua família, né? Da sua mãe, do seu pai. Jesus amou a todos. Jesus amou a todos tanto que morreu na cruz para salvar a mim e para salvar a você. Já no versículo 35, Jesus vai dizer: eu dei a vocês um exemplo para seguir, façam como eu fiz a vocês. Ou seja, devemos amar as pessoas assim como Jesus me ama. Como é que eu devo amar? Você que leu o Novo Testamento, você vai ver como Jesus amou as pessoas, como Ele se entregou às pessoas, como Ele se doou pelas pessoas. E essa maneira que nós devemos amar. E esse amor que tem que me inspirar. A gente olha para pessoas que demonstram atos de amor, isso é importante também. Mas o principal é o amor, porque as pessoas elas vão falhar. E aí você vai dizer: mas ela não ama tanto. Realmente, ela não é perfeita, mas Jesus é perfeito. Então é esse amor que me inspira, que me encoraja, o amor de Jesus. Então, em primeiro lugar, ame as pessoas como Jesus te ama. Em segundo lugar, aceite as outras pessoas como Jesus te aceita. Como Jesus te aceitou. Em João 13:17, diz o texto: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Nós conhecemos muito o verso 16, né? Mas aqui o verso 17, ele vai mostrar que Jesus aceitou as pessoas porque ele não veio ao mundo, ele veio ao mundo para salvar e não para condenar as pessoas. E o verso 18, na sequência, vai mostrar que, na verdade, a prática do pecado já autocondena as pessoas. Jesus não veio condenar ninguém, Jesus veio salvar as pessoas que já estão condenadas. Elas já estão condenadas. Tá? E Jesus veio para salvar. Lembrando um episódio que aconteceu com Jesus, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 8, onde narra que alguns mestres da lei e alguns fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E Jesus disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Porque a lei assim dizia: aquele que pega em adultério, apedreja. Era pena de morte, apedrado, em público. E Jesus disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E o texto vai continuar dizendo que os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus acolheu aquela mulher, Jesus aceitou aquela mulher, mas não aprovou o que ela estava fazendo. Jesus então vai perdoar ela, vai resgatar ela daquela situação, né? Porque
A aceitação é diferente de aprovação. Você aceitar a pessoa, Jesus me aceita, mas ele não aprova algumas coisas e me leva a querer mudar. Aceitação é diferente de aprovação, não é? Eu aceito a Ivone, amo a Ivone, amo as minhas filhas, mas há coisas que eu não aprovava e orientava elas a fazer diferente, porque nós vemos que está fora da vontade de Deus, está fora da palavra de Deus. Então, Jesus me aceita, e eu tenho que aceitar as pessoas, mas não aprovar tudo o que elas fazem. Jesus diz para mim, para você: eu te amo, eu te aceito, mas abandona os teus pecados. É o que Jesus disse para aquela mulher. Vai, você está perdoada, mas não pratique mais. Abandone essa vida de pecado. Em Romanos 15:7, o apóstolo Paulo escreveu: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceitar as pessoas assim como eu fui aceito por Deus. Acolher as pessoas assim como eu fui acolhido por Deus. Amém? Em terceiro lugar, valorize as outras pessoas como Jesus te valoriza. Valorizar as pessoas como eu sou valorizado por Jesus. Em Lucas 12, versos 6 e 7, Jesus diz: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Aqui Jesus diz que 2 moedinhas, alguém poderia comprar até 5 pardais, um pássaro insignificante, comum, abundante, e existe na natureza. Então, qualquer moedinha era suficiente para comprar 5 pardais, né? E, portanto, aquele valor para comprar os pardais era acessíveis a todas as pessoas. Apesar dos pardais serem, vamos dizer assim, animais baratos, né? Jesus diz que nenhum deles era esquecido por Deus. Nenhum deles. Então, se Deus, olhando para o que Jesus disse, se Deus cuida dessas criaturinhas tão pequeninas como os pardais, eu acredito que é impossível Deus não se lembrar de você. Jesus te valoriza. Jesus não esquece de você. Jesus te ama, né? Porque o valor de alguém, o valor de alguma coisa depende do quanto você está disposto a pagar. Quanto você está disposto a pagar. Em 1 Pedro 1:18-19 diz Pedro: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha o valor que nós temos para Deus. No contexto da humanidade, prata e ouro, algo de valor, e para Deus isso é insignificante, mas o mais precioso, o preço mais alto, Deus pagou por valorizar você. O sangue do seu Filho Jesus, o sangue do Cordeiro. Tanto valor que vocês têm. Então, cai por terra aquela ideia de que eu sou uma pessoa sem valor, ninguém me valoriza. Olha o que Jesus fez, o preço alto que Ele pagou, o quanto que Ele te valoriza, o quanto que Ele te ama, o quanto que Ele está atento à tua vida. A Bíblia revela que eu e você somos escravos do pecado, e Jesus, ao morrer na cruz, ela derramou o seu sangue para comprar você, para resgatar você dessa, como diz o apóstolo Pedro, resgatar você da maneira vazia de viver. Então esse é o amor de Jesus que você precisa, o amor de alguém que te valoriza, alguém que te valoriza. Em quarto lugar, olhando para esse amor de Jesus por mim e por você, nós somos desafiados pela palavra de Deus a perdoar os outros como Jesus me perdoa. Olhando para o amor de Jesus, eu sou encorajado a amar as outras pessoas assim como Ele me ama.
Olhando para Jesus, eu sou encorajado a aceitar as pessoas assim como Ele me aceita. Olhando para esse amor de Jesus por mim, eu sou encorajado a valorizar as pessoas assim como Ele me valoriza. E em quarto lugar, eu olho para o perdão de Jesus por mim, por tanto amor, porque o perdão é um presente de Deus. Você não tem como adquirir o presente de Deus. Você não tem como dizer, Senhor, tem uma balança, eu faço algumas coisas boas e tu me perdoa os erros que eu fiz. Não. O amor, o perdão é um presente de Deus para você. Movido pelo amor que Ele tem por você. Em Colossenses 3,13, o apóstolo Paulo diz assim, Colossenses 3,13, leia na nova tradução da linguagem de hoje, o apóstolo Paulo diz, não fiquem irritados uns com os outros. Aí saiu irritado hoje de manhã, já com a esposa, com o namorado, ou com o filho, né? Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Assim como Jesus te ama, ame as pessoas, né? Ah, mas isso é meio abstrato. Amar é algo abstrato, né? Amar, eu amo como eu sou amado por Deus, eu amo. Agora vem um pouco mais na prática. Perdoa então como você é perdoado. Agora vem a prática. Não é mais abstrato, algo que você, de sentimento. Aliás, porque amar não é sentimento, é mandamento. Então eu tenho que demonstrar que eu amo pelas minhas obras, pela minha prática. Eu demonstro que eu amo a Deus pela minha vida, pelas minhas obras. As obras não são para eu herdar a salvação, mas as obras revelam o meu amor por Deus. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E essa é a medida que nós devemos ter para perdoar as pessoas. Assim como eu sou perdoado por Jesus, por Deus, eu devo perdoar. A pergunta cabe a você agora e a mim: há alguém que tu precisas perdoar? Ou pedir perdão? Alguém? Deus te traz à memória. Da maneira que fostes perdoados, né? Da maneira que nós somos perdoados por Deus, nós devemos escolher perdoar e pedir perdão. Esse é o amor de Jesus por nós, o amor que me inspira, o amor que me encoraja, o amor que me leva a amar as pessoas. Eu queria ainda convidar você a olhar um outro texto da Palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Não vamos ler todo o capítulo, né? Mas o versículo 7, 1 Coríntios 13, 7 diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Você é amado por Jesus. Agora vem a prática desse amor, de você perdoar, de você aceitar, de você valorizar, né? Mas aqui o apóstolo Paulo e o capítulo todo fala sobre amor, e eu iniciei a mensagem lembrando lá do último versículo do amor. Mas aqui ele vai dizer em primeiro lugar que o amor tudo sofre. O amor tudo sofre. Ou seja, amar exige sacrifícios. Jesus se fez sacrifício por nós. A pergunta é: quanto vale o teu amor? Quanto vale o teu amor? Depende do quanto você está disposto a se sacrificar por alguém. O quanto está disposto a se sacrificar é a medida do teu amor por uma pessoa. Jesus demonstrou que nos ama se entregando em sacrifício na cruz por nós. Amar o próximo, amar a família, amar a igreja, isso vai requerer sacrifício. Requer sacrifício. O apóstolo Paulo disse: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma, movido pelo amor, ele vai dizer, né? Ou seja, amar requer sacrifícios. E lembre, valorize o sacrifício que as outras pessoas fizeram por você. Na tua história, pessoas fizeram sacrifícios. Quantas pessoas abriram mão do conforto, do lazer, do descanso para talvez orar por você? Deixaram de dormir, mas eu vou orar por aquela pessoa. Fizeram isso por você. Agora é o sacrifício de nós fazermos, colocarmos em prática o amor. Valorize os líderes que oram por você, seja da célula, da igreja, que estão diante do Senhor e estendem a mão em teu favor. Valorize.
o sacrifício deles. Valorize o sacrifício dos teus pais, né? Quantos sacrifícios eles já fizeram? E talvez a tua esposa, teu esposo, quanto sacrifício foi feito por você? O amor, ele vai exigir sacrifício de nós. Também no versículo vai dizer que o amor tudo crê. Isso exige, ou seja, a fé. O amor está ligado à fé, né? A fé em Jesus Cristo, porque é o que me faz entender o amor dele por mim e me inspira a amar. É a fé, a fé e o amor que me levam a orar por alguém. Eu tenho amor por tal pessoa e ao mesmo tempo eu tenho fé que Deus pode transformar aquela pessoa, então eu vou orar. Eu não posso só dizer, eu amo meus filhos, eu amo tal pessoa, mas o quanto nós temos fé do agir de Deus e para orar por essas pessoas, para que haja transformação, para que o Senhor possa mudar a história dessa pessoa, seja um filho, seja um amigo. Creia que vale a pena amar, creia que vale a pena orar, creia que vale a pena você colocar diante do Senhor, na tua fé diante do Senhor, pedir a ajuda dele, tanto por você quanto pelas outras pessoas. O amor tudo crê, o amor tem fé de que aquilo pode acontecer, de que o Senhor vai transformar aquela pessoa. Aí no versículo vai dizer que o amor tudo espera, essa prática do amor, o amor é ter essa esperança, né? Uma das frases do autor daquele livro, ele diz que você sempre perde quando perde a paciência. Repito, você sempre perde quando perde a paciência. Lembre-se de quanta paciência Deus teve com você e continua tendo paciência contigo, né? E nós então precisamos esperar o tempo de Deus e esperar o tempo da outra pessoa, talvez. Às vezes a gente desiste da outra pessoa porque não está no tempo dela. Então quem ama espera, continua confiando, tendo esperança. E por fim Paulo vai dizer que o amor tudo suporta, por isso requer perseverança, porque a perseverança irá impedir você de desistir, pois quem ama não desiste. Quantas histórias, talvez temos aqui também histórias de pessoas, histórias de amor, que foram forjadas pela perseverança, de não desistir. Quantas histórias você vai ver, que você pode relembrar. Chegando ao final, lembre que o amor, ele vai exigir de você renúncia. A renúncia é uma das principais decisões da vida. No nosso casamento, eu e a Ivone, a gente concluiu que durante a nossa trajetória a renúncia foi um fator primordial de renunciar a algumas preferências em favor do outro, e a ambos fazendo renúncias para si, havendo conciliação, às vezes sonhos sonhados juntos, Então, geralmente nós precisamos decidir entre fazer o que eu desejo e o que as outras pessoas desejam, mas também o que as outras pessoas necessitam. Às vezes é um desejo que eu tenho de ficar em casa, mas há uma necessidade daquela pessoa, então é uma renúncia minha do descanso para ajudar tal pessoa. Você renunciou hoje algumas horas de sono para vir estar aqui, é uma renúncia, uma escolha daquilo que você deseja e daquilo que você necessita, ou outras pessoas necessitam. Talvez algumas vezes você vai ter que decidir entre ir passear e ir visitar uma família que está necessitada, um amigo que está passando por um problema. É uma renúncia, uma escolha, e o amor inclui renúncia dos nossos desejos, da nossa vontade. Amando como Jesus me ama, aceitando os outros como Jesus me aceita, valorizando os outros como Jesus me valoriza, perdoando os outros como Jesus me perdoa, e que tu possas amar com um amor sofredor, um amor com fé, um amor que espera, um amor que suporta, que persevera. Jesus disse: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que o seu amor
não esfrie. Em nome de Jesus, que o seu amor por Jesus cresça mais e mais e transborde em amor para as outras pessoas. Amém.